Amigos do atletismo catarinense, mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo nesses tempos de pandemia. Lembrando que se você não tiver o que fazer na rua, fique em casa, se cuide e cuide dos outros. O nosso convidado de hoje é especialíssimo. Ele tem uma longa trajetória no atletismo que iniciou lá no Paraná, seu estado natal. Depois, há 43 anos, ele vem para Santa Catarina trazer seu talento e sua competência. Um dos ícones da marcha atlética do Brasil, o nosso querido amigo Ivo da Silva. Bom dia, Ivo. Bom dia, Leraldo. Bom dia, amigos do atletismo. E aí, Ivo, tudo bem? Como é que está esses tempos de pandemia? Nós que somos já um pouquinho da terceira idade, está em casa ou não consegue? Como é que está isso aí? Não, nós estamos trabalhando todo dia, né? Desde que liberaram o Parque Ramiro para a gente reunir a equipe, a gente está trabalhando. E antes disso, a gente também trabalhava nas ruas aí, né? Eu praticamente saí quase todo dia, quase todo dia. Só no primeiro mês é que a gente ainda estava naquela indecisão, mas com toda a proteção, com todos os cuidados, né? E Eu dei tomando uma bastante cutucada porque eu sol. sei que vocês estão aí no trabalho, mas só para cutucar, né? Só para a gente mexer com os velhinhos, como diz o outro. Exatamente. Ivo, Mas os velhinhos, eles não estão deixando a coisa fácil para a gurizada, não. com certeza. Ivo, vamos começar a contar essa trajetória maravilhosa lá desde o início. Vamos voltar lá para o Paraná. Você que veio para Santa Catarina em 1978, mas tem toda uma história anterior. Então, aquela clássica pergunta: quem, quando, onde iniciou, descobriu o Ivo da Silva para o atletismo? Conta para gente. Na realidade, eu estive no Paraná desde 1963. Eu sou, na realidade, catarinense, né? Muitos não sabem, eu sou catarinense Lagiano. lagiano. Fui para lá com 11 anos e com 14 anos eu tive minha iniciação no atletismo. Eu estudei no Colégio Estadual do Paraná desde 63. Na aula de educação física, que naquela época era uma exigência muito forte, nós tínhamos 3 aulas por semana, tá? No Bons período tempos. normal, e mais aulas especializadas de várias modalidades. Porque o Colégio Estadual do Paraná é uma escola que tem tudo. Tudo que se imaginava na época, nós tínhamos coisas de primeira. É o principal colégio público do Paraná. Eu conheço lá, tive o privilégio de conhecer, é muito legal. Exatamente. Então, lá, na aula de educação física, um professor dando aula de atletismo, que nós tínhamos pelo menos um bimestre de atletismo, né? Só atletismo. Aí ele me viu me destacar no arremesso do peso, e como ia ter uma competição interna no final de semana, ele disse: vai você, mais você, mais você, e junto com os melhores da turma, e participe daquela competição. Tá? Eu tinha sido melhor no arremesso do peso da turma, mas na competição eu perdi, fui mal na competição. Daí eu estava saindo triste da pista, um saltador com vara, chamado Fausto Charnes, que era o saltador com vara do colégio, ele disse: por Sim. que você não faz o lançamento do dardo? Tá? Daí eu disse: eu nunca peguei um dardo na vida, nem sei como é que lança isso aí. Daí, não, vai lá, só pega assim aquele estilo antigo, né? Inclinado, né? Aí eu dei um primeiro lançamento, acho que deu uns 20 e poucos metros, um segundo, foi indo, foi indo. Tá? No último lançamento eu passei o favorito, que era um japonês. Tá? Eu ganhei por 10 centímetros a prova dele. E a Muito bom. partir dali, daí eu fui convidado para treinar na equipe principal do colégio. Né? Daí a equipe principal era comandada, você deve conhecer, o Altevir Berezovski, Sim, né? sim, Que conheço. foi o treinador de toda uma grande geração de atletas do Paraná, e não só treinador de atletas, ele que deu a chance para muitos treinadores começarem a carreira. E depois que eu estive no Exército, fui fazer o CPOR ali com 19 anos, quando eu concluí, eu passei lá pelo Colégio Estadual do Paraná para ver como é que estão as coisas, que eu tinha ficado um ano e pouco Sim. afastado, né?
Daí ele me convidou para ser o treinador dos arremessadores e lançadores. Olha que Dia legal. 1º de março de 1973. Ou seja, dia 1º de março agora eu vou fazer 48 anos como treinador de atletismo. Nossa. Mas eu comecei no atletismo com 14 anos. Né? É, essas histórias, assim, a casa onde você foi criado, volta para casa e trabalha, isso aí é muito gratificante, né, Ivo? Voltar para onde você iniciou e trabalhar e dar chance para os novos talentos, isso é muito legal. Mas aí também você era muito jovem, né, quando você começou a ser treinador. Você estava competindo junto também, né? Sim, quando vim para Santa Catarina e nós praticamente começamos juntos em 78, né? Eu Sim, como sim. atleta e treinador, eu fui contratado para ser treinador, tá? Mas como eu ainda tinha bons resultados, ainda competia, eu representei Blumenau, tá? Sim, sim. Mas como atleta eu nunca ganhei um centavo e nem uma camiseta, tá? Nem uma camiseta de clube que eu representei e tal, que era o verdadeiro amadorismo mesmo, né? Sim, sim, a nossa geração era isso, né? Profissionalismo mesmo a gente foi encontrar aqui em Santa Catarina. Exato. A partir de 78 aí que eu tomei pé né? Era um profissionalismo não oficial, mas né, com bolsas de todas as Sim. naturezas, Uma estrutura faculdade, melhor, não? Uma estrutura. alojamento, alimentação, essas coisas todas. Era um verdadeiro profissionalismo. O cara não precisava trabalhar para treinar, né? Isso. E lá no Paraná, ganhou títulos estaduais antes de vir para cá? Como é que é Olha, eu vou dizer assim o para atleta você, Ivo? eu dominei a prova do lançamento do dardo há mais ou menos uns 10 anos, sendo campeão do Paraná, recordista, Sim, tá? sim. Fazia também o peso, fazia o disco, fiz martelo, fiz até decathlon, tá? O que é? Essa é a nossa Aquelas provas menos importantes, né? Agora, a prova principal sempre foi o lançamento do dardo, tá? E, a família tem inclusive, uma história, né? O teu irmão Gilberto, né? sim, Lançador de o martelo, Gilberto, que também competiu por eu nós sou aqui também. 7 anos mais velho do que ele, tá? Ah, ele é mais Então, novo? exatamente, ele é o mais novo. Aí, quando eu comecei a minha carreira de treinador, tá? O Gilberto, naturalmente, foi me acompanhar e ele fez de tudo. Eu acho que ele só não fez 3.000 com obstáculo, tá? No atletismo. O resto ele fez tudo. Fez marcha atlética, fez martelo, fez decathlon, fez tudo. Corrida com barreira, cross country, né? Então ele teve uma iniciação polivalente, né, que é o ideal, né, que a Sim, gente sempre apregou, né, no nosso curso de atletismo aí, né, uma exato. Nossa geração base fazia tudo, bem né? ampla, né, para aumentar o repertório motor da gurizada e depois lá na frente ele vai se especializar, né? Exato. Isso é o ideal, né? Esse é o modelo ideal, mas infelizmente hoje se perdeu muita coisa, né, Ivo? Ah, Ivo, nós perdemos, realmente a gente perdeu muita coisa. Então, e a gente tem que se adaptar, né, a essas novas tecnologias aí, né, é verdade. aí a concorrência que elas trazem para quem quer se dedicar ao esporte, né? Que não é fácil É, você tirar o pessoal aí do videogame para ir lá para a pista, né, deve, é, deve treinar ser pesado difícil lá, hoje né? convencer um jovem para a pista, ou para uma quadra, enfim, deve ser bem difícil hoje. Exatamente, mas a gente continua na luta e ainda temos grandes perspectivas aí, né? Com Desde que certeza. tenham o que se chama assim, aqueles profissionais que, acima de tudo, têm um amor, né, pelo que fazem. Esse ainda consegue cativar muita gente para É. treinar pesado, né? Se não botar o coração, não anda, né, Ivo? Tem que botar o coração na frente, senão não funciona. Exatamente. Depois nós vamos falar um pouco sobre aquilo que está ali atrás. Você vai contar para nós a história daquele dardo, aqueles implementos que estão ali atrás. Depois você vai contar para lá. Mas vamos... Ali é uma espada do CPUR, quando eu Ah, sim, conquistei a espada de de aspirante, né? aspirante. De aspirante, então ela foi em virtude de eu ter conquistado o primeiro lugar no CPUR, daí eu ganhei essa de presente. Pô, Porque que honra, hein? quem não conquistou tinha que pagar, né? Tinha que comprar ou, É, ou emprestar. o espadinho é que chama, espadinho, né? Então, Espada, espadinho. isso aí foi em 71.
E aquele dardo ali, qual é o significado Ah, dele? esse dardo eu tive o carinho de colocar ali do jeito que eu fiz a última competição. Ele está sujo, com barro, com risco, com um montão de coisa. Tá? Do jeito que ele Saiu foi da dado, pista? tá? Eu coloquei ali. Tá? Esse dardo eu comprei quando eu fui fazer uma especialização na Alemanha, naqueles estágios do MEC. Sim, Tá? sim. Tá? E eu me lembro que, na época, eu paguei 500 marcos alemães, né? Nossa. 500 marcos. Daí trouxe para cá, era um dardo da Super Elite, daquele planador, né? Lembra aquele dardo Sim, planador? sim. Ah, que Esse é hoje aquele não vale modelo mais. antigo, assim, o primeiro modelo que o centro de Exatamente. Então, gravidade era eu mais... trouxe aquele, era o único que tinha naquele dardo aqui pelo Brasil, né? Que era a coisa mais difícil de comprar um material, né? Oh, Então, eu aproveitei e trouxe, e aí era aquela coisa, toda vez que eu ia para a competição, você tinha uma agonia, né? Agonia porque todo mundo queria usar aquele dardo, mesmo aqueles que não sabiam lançar. E daí o dardo caía com a cauda, caía torto, nossa. daí, mas você era obrigado A a regra, né? emprestar para todo mundo, porque entrou na competição de todo mundo. Né? Eu não É. podia dizer nada. Agora que eu ficava com o coração na mão, ficava. Mas se salvou, tá aí, né? Exatamente. Então, esse dardo tem história. Esse viajou pelo Brasil. Que maravilha. Ivo, na história dos Jogos Abertos, você não tem muitas medalhas, você tem, pelos meus cálculos, são 2 de ouro e 1 de prata, estou correto? Perfeito, é isso mesmo. Já depois logo, você encerrou a carreira em que ano de atleta? Foi Eu em encerrei com 30 82? anos. Com 30 anos. Né? A minha última competição foi no Troféu Sujipa Internacional em Porto Alegre, uma competição que vinham vários convidados da América do Sul, e eu encerrei com um terceiro lugar. Né? Foi em terceiro lugar naquela competição. Em que ano Daí, isso? isso foi em 82. 82, né? 82. Daí, em seguida, ia ter os Jogos Abertos de Itajaí, e eu tive Sim, uma lesão no adutor da coxa, tá? me lembro. Na semana da competição. Tá? Daí eu não pude participar da competição. Então, eu não participei do último Jogos Abertos que eu... E daí, Planejou? como o treinamento ficou mais complicado, porque eu tinha muitas atividades profissionais, e para me manter competitivo eu tinha que treinar muito, tá? Sim. Eu disse, não, acho que eu vou encerrar, e mesmo porque eu tinha um grande atleta para me substituir aqui, que era o Roberto Leitsky. Não sei se você lembra dele. Isso, claro, lógico. Gigantão, Um alemão 1,95 m. grandão lá. Alemão, ele tinha feito 62 metros lá, né? Era a geração que estava começando aí o cabeção, né? Isso. Então, bom, agora já tem um substituto à altura, tá? O Roberto Lais. Daí vieram aquelas enchentes de 83, 84, muita gente parou e ele foi um É, deles. Disse, foi agora eu uma não volto pena. mais também. Agora Foi eu não uma volto pena. mais. Daí, Foi uma daí pena. eu decidi dali para frente, daqui para frente eu não entro mais no dardo, eu vou só entrar na prova dos outros. Corri na rua, fiz cross country, marcha atlética, e era para me divertir, né? E estou me Sim. divertindo até hoje, né? Até hoje. Até hoje, e só para você ter uma ideia, eu já fiz esse levantamento, eu treinei muito mais depois que eu parei do que quando eu tinha carreira de Que competição. loucura. Você, Depois nós vamos falar um pouco da sua trajetória profissional fora da pista, com o professor Ivo, né? Mas você me lembra, você dava aula na faculdade, dava treinamento, competia. É muito difícil conciliar isso tudo, né? não, só E, para você ter uma ideia, eu tive uma época que eu tinha 4 empregos, né? Além de dar aula em colégio estadual, lá do Conjunto Educacional Pedro II, tá? Também trabalhei lá na UCRE, na antiga UCRE, na sim, DFID, na antiga UCRE, sim, sim, de com o feed, Valmor Bus, né? Você lembra do Valmor Bus? famoso, voleibol, né? É, e dava preparação física para o voleibol de Blumenau, feminino e masculino. A maior parte Que eram depois foi feminino. 2 timaços, né? Eram 2 timaços. Exatamente. Aquele tempo que a comissão técnica era o Valmor e eu, era só nós dois. Não é como hoje, que tem várias pessoas, né? Nossa, Nós hoje é dois. fácil. Hoje E é nós fácil. chegamos a estar entre os 4 do Brasil aí, né, no voleibol. E além Sim, disso, né, aula na universidade, né?
Então, 4 empregos e para treinar estava difícil, né? Mas, assim, uma coisa assim, para você ter uma ideia, eu tenho poucas medalhas realmente dos Jogos Abertos, foram 2 de ouro, tá? Eu fui o recordista, né, em 78, quando se começou lá, que se disse caçador. Né? Foi. O grande adversário ali foi o Juan Pablo Badura, Badura de argentino, que competia para o Brusque, né? Então, nós fomos adversário há um bom tempo aí, né? Daí, em 79, eu consegui o bicampeonato em Blumenau, que para mim ainda foi o melhor Jogos Abertos da história. Concordo. Para mim foi o melhor Jogos Abertos da história. E em 80, em Jaraguá do Sul, eu bati o recorde ainda. Mas, uns 15 minutos depois, o meu recorde foi batido. E eu fiquei em segundo lugar. Pelo cabeção já, né? Não foi o cabeção, foi César Reck. César Reck. Era um gaúcho que veio competir por Joinville. Exato. O cabeção, acho que ficou em quinto ou sexto. Ele estava iniciando. Estava iniciando. Daí ficou o Timar Welch, ficou em terceiro no dardo. Ele ganhou. E o Leitz, eu acho que ficou em quarto, quinto por aí, o Roberto Leitz. Tá? Então, eu ainda saí feliz, porque não ganhei, mas bati o recorde. Claro, lógico. E uma situação assim, que é ironia, né? Meu último Jogos Abertos foi em Lages, a minha cidade natal, e foi meu pior Jogos Abertos como atleta. Fiquei em quinto lugar. Não, errei tudo lá, o dardo entortou, não marcou. No fim, fiquei em quinto lugar. Tinha chovido, lembra? A pista estava foi horrível, a pista destruída. Tá? Então, mais coisas do esporte. E aqui, Deraldo, você falou sobre o meu tempo de Paraná. Eu quero te mostrar aqui a minha principal medalha. Olha aqui o tamanho dela. Foi mais perto da câmera, por favor. Mas esse CBD aí deve ter um peso grande. Exatamente. Esse aqui foi um troféu Brasil, né? O troféu Brasil de 1974. Tá? Eu bati o recorde do Paraná na época e fiquei em terceiro lugar. Tá? Essa medalhinha que é a menorzinha de todas as que eu tenho. A mais importante, a menor. E foi a competição, para mim, a mais emocionante de todas. Porque, se tem uma ideia, chegou a última rodada do lançamento do dardo, eu era o antepenúltimo a lançar. Eu passei todo mundo. Passei para primeiro. Daí veio um paulista, era uma Cir Fagundes, tá? Ele pegou, lançou, passou todo mundo. Eu fui para segundo. Daí veio um carioca, Ivan Duarte, tá? Lançou e passou todo mundo. Pô, nos 3 últimos lançamentos mudou toda a competição, cara. Mas ainda saí satisfeito porque esse Troféu Brasil foi na pista do Colégio Estadual do Paraná. Foi no Paraná esse troféu. Tempo ainda de carvão ainda, né? De carvão. 1974. Hoje era sintética, né? Eu acho que você foi lá na sintética. Sim. Conheço. Então, foi naquela pista que também já foi sede de um sul-americano, né? Juvenil na época, me lembro que eu era aluno lá, né? Tinha um sul-americano lá. Tá? O nosso amigo Martim Nobre dos Santos era o presidente da Federação Paranaense e ele trazia grandes eventos, lembra disso? Não, o Martinho, se você não sabe, o Martinho foi meu atleta no meu começo, ali em 1973, 74. Sim, ele já me contou essa história. O Martinho, ele fazia lançamento de martelo. Isso. Né? E aí ele é de uma família de lançadores, né? Então, o irmão mais velho era lançador de martelo, era o recordista. Tinha o outro que fazia piso e disco, era o recordista. E tinha um outro que era menos votado lá. E o Martinho na realidade, ele era o meu quarto, quinto lançador de martelo da minha equipe. Né? Então, o Martinho teve a iniciação ali, depois eu acompanhei ele, foi secretário do irmão dele na federação, o irmão dele era o presidente. Depois ele, o Antônio saiu, daí ele foi subindo, foi presidente, e daí foi o cara, na minha opinião, o cara que mais conhece de organização de atletismo, sem dúvida, talvez do mundo, talvez do mundo. Né? Sem dúvida. Outro dia eu estava comentando com alguém exatamente isso, né? Que o conhecimento que ele tem é absurdo de organização,
E eu não E ele sei agora. começou lá no Colégio Estadual do Paraná, né? É, A gente lá. ele E contou. detalhe importante, para você ter ideia, a família dele toda eles treinavam muito, era na Duque de Caxias, o Clube Duque de Caxias, não sei se você conhece. Tá? Sim. E as competições naquela época era umas coisas assim improvisadas, né? Por exemplo, o Martinho ia competir, o irmão dele, eu e outros caras, e a gente revezava em quem segurava a súmula, né? Daí Não tinha agora é minha vez de quadrilhando também. lançar, pega a súmula aqui, e agora mede lá, e colocava bandeirola, né? Lembra das bandeirolas? Tá? Sim, sim. E todo mundo acreditava em todo mundo e É, confiava em mas todo mundo, isso é né? fundamental, né? Era Fundamental. assim que a gente desenvolvia um atletismo fortíssimo, que sempre foi atletismo no É, Paraná também, né? Só perdeu a hegemonia depois, mais tarde, para Santa Catarina. exatamente. Ivo, agora vamos pular para Santa Catarina. Você vem para cá em 78. Qual foi o caminho para você chegar em Blumenau? Como é que foi essa Olha, história aí? a história é bem interessante, porque nesse estágio que eu fui para a Alemanha em 76, aí eu conheci Gipe Alves de Oliveira, Meu eu querido falo pelo amigo, Paraná, e eles por cima, Jucílio, lá de Cílio Itajaí, Fernandes, e aquele que foi da Celso Teixeira, Celso. Celso Teixeira, tá? Eles fizeram o estágio lá, daí eu fiz amizade com eles, tal, tal. Daí passou 77 inteiro, né? Lá no início de 78 eu recebi um telegrama, era a época do telegrama, do seu Sim, Gipe, que o seu Gipe tinha sido treinador de Blumenau em 77, ele substituiu sim. o Edgar Campos, né, que foi para São Paulo, né, voltou para São Paulo, e daí o seu Gipe não se adaptou muito aqui em Blumenau. Tá? Daí ele me passou um telegrama me convidando para assumir o atletismo em Blumenau. Tá? Só para você ter uma ideia, era um valor de 6 vezes mais do que eu ganhava lá no Paraná. Pô, tem Aqui, que ir, né? tem que ir, claro, não tem Tem que ir, dúvida. embora o desafio era enorme, porque eu só tinha experiência em treinar lançadores. Tá? Só. Daí eu vim para Santa Catarina, olha, você a partir de agora você vai treinar todas as provas, tá? Vai dar aula na faculdade de educação física e ainda vai dar aula no estado. Aí e essa composição toda é que fazia os 6 vezes mais do que eu Sim, ganhava lá. claro, lógico. Daí o desafio foi muito grande. Daí eu fui entrevistado pelo seu Ramiro Ridger, que era o prefeito em exercício, que ele era vice-prefeito, mas o Renato Viana estava de férias naquela oportunidade. Aí falei com ele, o Lorival Becauser estava junto, Nossa, só fera, Daniel só fera, Rodrigues só e Ingo fera. Fischer, que era o secretário de Educação, lá na Prefeitura Velha de Blumenau. Tá? Então, daí eles conversaram comigo e tal, né? Disseram como é que... Daí eu me lembro assim uma coisa muito interessante, né? Eu perguntei lá para o seu Ramiro, e o horário de trabalho, né? E os dias de trabalho e tal. Olha, o seu Ivo, tá? Bem daquele jeitão dele, né? Nós não queremos saber do horário de trabalho. Você faz como você quiser, nos dias que você quiser, tá? Só que nós entendemos de resultado de atletismo. Tá? Então, nós queremos resultado. Faz como você quiser. E é isso que nós vamos cobrar de você. E essa liberdade de ação, de fazer como eu imaginasse que era o correto, me encantou. E a simplicidade Sim, deles todos, né? Deles todos, lá sim, no eram prefeito, pessoas todo mundo ali, maravilhosas. tá? Simples, né? Sem gravata, sem nada, essas coisas todas. Né? Burocracia, né? Aquele me encantou, né? Me encantou e eu aceitei de pronto. E daí, depois, quando comecei oficialmente, o Daniel Rodrigues, né? Ele me falou, ô Ivo, se prepara, viu? Porque o pessoal aqui gosta de fazer uma encrenca, o pessoal gosta de pegar no pé, o pessoal agita. Se você deixar um furo, tá? O pessoal vai te pegar no pé. Bom, olha, Deraldo, eu nunca estudei tanto na minha vida como para me preparar para toda essa esfera aí. Mas, graças a Deus, né, eu firmei um conceito muito grande, um respeito muito grande, tá? Sem precisar tirar pedra de volta, né? Nunca precisou. Tá? Tem dúvida, a gente ia lá no cantinho que a gente faz aí, né? Ô, Deraldo, tem um problema aqui, vamos lá, vamos conversar aqui no pé do ouvido, vamos resolver.
tá? E daí Sim, resolve no diálogo, né? Tá? E claro. você sempre fez isso, eu também fiz, e a gente daí não se incomoda, né? Não precisa jogar Não, pedra de volta, né? não. A pedra pode voltar, né? Sem Não, problema. exatamente. Então, foi sempre... Mas agora você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado com as respostas É, corretas. Aí eu me preparei. Posso dizer que eu me preparei. e ali, como você falou, eu iniciei em 78 como acadêmico, trabalhando nas competições, já ajudando na federação, enfim. Para mim, a visão que eu tive assim, é que Blumenau já era uma equipe muito organizada, né? Sim. Isso em 78. Aí, em 79, fizeram aqueles espetaculares Jogos Abertos, como a gente já falou, o melhor da história, sem sombra de dúvida. E aí a equipe do Blumenau deu, né? Você foi formando novos atletas, novos treinadores, enfim. Você foi muito citado aqui por muitos dos nossos entrevistados até agora. Eu acho que esse é o programa 34 ou 35, não me lembro. Muitos citaram o Ivo da Silva como um dos responsáveis pelo seu surgimento ou um grande apoio que teve, enfim. Acho que essas coisas são as raízes que ficam são assim, são o prêmio da vida, né? Esse reconhecimento, né? Bom, lá na FURB, né? Eu fui professor lá há 32 anos com atletismo e treinamento esportivo, né? E eu sempre dizia para os meus alunos: eu não quero a avaliação de vocês agora que vocês estão precisando da minha nota, tá? Eu quero que vocês me avaliem 10 anos depois, 15 anos depois, da hora que você me encontrar no supermercado, tá? Essa avaliação é que me interessa, você entende? É, Que é para saber o que realmente ficou, tá, daquilo que a gente passou lá, né? Então, essa é a verdadeira avaliação. E uma das avaliações que eu tenho a maior honra de sempre receber é da maior atleta de todos os tempos aqui de Santa Catarina. Você conhece ela? talvez do Brasil. Margit Weiss, né? Margit Weiss. Então, toda vez que ela vem com uma nova geração de atletas, que ela é a maior reveladora de atletas aí do nosso É, estado, ela assim: verdade. Ivo, vem cá, quero te apresentar para essa meninada aqui. Tá? Olha, esse aqui foi meu professor, tá? Na universidade, foi meu treinador, tá? Foi meu coordenador de educação física lá no Pedro II. Tá? É, todas as aulas que eu fiz com ele, eu tinha anotado no meu caderninho ainda. Tá? E tudo aquilo que eu passo para vocês, eu aprendi com ele. Pô, existe maior Não tem reconhecimento preço. que Não tem não preço. tem, cara. Você entende? Tá lá nos meus caderninhos, tá anotado tudo. Isso é maravilhoso, né? Eu sempre fico emocionado quando ela faz isso, sabe? Não, mas aqui foi citado por muita gente. Eu não vou recordar agora todos, mas muitos Eu citaram que acompanhei a grande maioria e fico feliz que realmente o fruto foi colhido, né? E o pessoal usufruiu disso mesmo, né? Daquelas ideias sempre simples, mas que eu procurava sempre dizer: olha, o mais simples é o mais eficiente, marca isso, tá? E vamos trabalhar nisso. Tá? E aí a maioria pegou, né? A com maioria certeza. pegou. Bom, a gente já falou aqui que você é um grande treinador. Na época pegou velocidade, barreira, arremesso, lançamento, saltos, combinadas, tudo isso. Mas o Ivo da Silva tem um marco, é uma marca, né? Não é uma marca, é uma marca do Ivo da Silva, que chama-se marcha atlética, né? Você praticamente é o precursor da marcha atlética em Santa Catarina, né? Você vem, logo que chegou em Santa Catarina, você começou a, a querer colocar a marcha atlética, e depois nós vamos recordar, eu acho que em 1981 foi a primeira prova de pista, mas enfim. Como que o Ivo, nessa trajetória, como que o Ivo conheceu, descobriu e fez toda essa luta, né? E depois, com o tempo, o seu Nakashi foi também um dos precursores, o Tony, aquela turma, o Varlat, enfim. Mas o Ivo, como é que é a história do Ivo com a marcha? Como é que começou esse casamento? Olha, assistir prova de marcha eu tinha assistido, né? Em Troféu Brasil, essas coisas todas, mas Sim, lá nas antigas, né? eu não me chamava atenção mesmo, porque quando eu fui 5 anos treinador no Paraná, tá, e peguei todas as seleções possíveis na época, e só treinava lançadores. E a prova Sim, mais forte que eu tive lá foi o lançamento de martelo, tá?
Tá? E quando vim para cá, eu não imaginava treinar marcha, nem tinha nas competições. E aí onde é que surgiu a situação? Eu não me lembro qual era o presidente da época, se era o Joel, tá? Ou foi lá o Torrado, não me lembro. Acho que foi na Só época que, do Torrado. Acho que foi na época do Torrado. aí, só que eu chamei e falei, pô, presidente, nós estamos indo para os campeonatos brasileiros, tá? E nós estamos zerando sempre na marcha atlética. Não tem ninguém. Nós precisamos colocar a marcha atlética nos nossos campeonatos estaduais. Daí ele disse para mim, eu não coloco marcha atlética porque não tem marchador em Santa Catarina. Daí disse, pô, mas presidente, é exatamente o contrário. Não tem marchador porque não tem a prova. Se eu coloco a prova da marcha aí, quero ver se não vai ter marchador em Santa Catarina. Daí, tá bom, vou colocar. Daí colocou. Daí eu voltei lá de Florianópolis para Blumenau e reuni ali, nós já estávamos já com 5 treinadores, né? Tá, por Sim, área, sim. né? Velocidade, outro para salto, para Aí veio o arremesso. Robson contigo, aquela Exatamente, turma lá. Robson, tinha o Rubão, a Paulo Rubão. Zimmer, tá? Daí eu me reuni com ele, e eu era o coordenador, né, do atletismo ali. Ô, rapaziada, agora é o seguinte, a partir de agora, nos campeonatos catarinenses, nós temos também a prova da marcha atlética. Quem é que vai tocar a prova? O natural seria para o cara do fundo, né? O treinador do fundo. Mas daí, eu não quero, eu não tive isso na universidade, eu não gosto. Daí não sei quais dos 4 que me disse. Pô, você que deu a ideia, você pega a prova, então. Pai da criança. Daí eu disse, pô, aceito o desafio. Eu não sei nada da marcha, eu não tive na minha faculdade a marcha atlética, tá? Nós Mas não vou provar tivemos para isso. você que quando a gente quer trabalhar de verdade, a gente muda a história de uma prova. Topei, e aí começou, cara. E aí começou. E agora? Daí, bom, agora eu sou treinador da marcha, né? Daí, se ela não tinha computador, não tinha internet, não tinha bibliografia, não Nada, tinha nada. nada. Porra, daí eu pensei, bom, eu sou treinador de atletismo, sou treinador especialista em treinamento esportivo, sei treinar fundista. Bom, eu preciso agora aprender a técnica da marcha, né? Tá? E só tinha a regra da marcha, né? Sim. Só tinha a regra. Bom, daí é aquele negócio, eu vou experimentar, né? Experimento daqui, experimento dali, as cobaias e tal, né? Mas eu tenho que desenvolver essa prova. E daí, onde é que a primeira prova ela foi realizada? Lá em Joinville, no juvenil, lá na pista da Tupi. Foi em Daí eu 81, né? tinha eu tinha um fundista que eu estava ensinando, tá, a prova da marcha para ele, que era o Otimar Antônio de Souza. Sim. E nessa semana, aliás, ele passou a mensagem para mim que deu muitos anos depois eu não sabia onde é que ele estava, tá? Entrei pela rede social. Daí o Otimar vai para a marcha, mas para poder sair a prova tinha que ter 2, né? Daí eu peguei um corredor de 800 lá em Joinville mesmo, hoje é professor de educação física, foi meu aluno na universidade também, Edson James Duve, Sim, corria 800. essa dúvida. Daí, Edson, entra na prova da marcha só para dar a largada aí para poder sair a prova, né? Aí foi o professor Murilo Barreto, ele foi o árbitro da prova. E daí, bondoso como ele, né, deixou eles meio meia boca lá na regra, né, um bloqueio meio deficiente, flutuar não flutuava de jeito nenhum. Não, a flutuação naquela época não existia. Então, deixou passar e, no fim das contas, o Edson não ganhou nada no 800, daí ele foi e acabou a prova. Saiu feliz da vida que ganhou uma medalha de prata e a última ganhar de ouro. Tá? E olha o tempo, 37 minutos eles fizeram. Era 5K, né? 37 minutos que hoje a gente nem quer começar com quem chega com esse tempo. Mas eles foram os pioneiros da marca. E logo em seguida, depois daí, desenvolveu aí o pessoal de Florianópolis, o Amarildo, o Johnson, Garcês, o Johnson, tá? E daí foi lá para Concórdia, lá para o Paulo Piovesan. Isso, então essa galera. Mas daí não ia ficar só nisso.
Daí, bom, eu tenho que desenvolver a prova, né? Foi o que eu me propus. Daí, nenhum aluno meu da universidade saiu sem saber fazer a marcha atlética. Tá? Primeira coisa, né? Sim, aí já inclui no currículo. Segunda coisa, tá? A gente trabalhou duro, tá? Na divulgação, tá? Para a imprensa, nas escolas, dando curso de atualização aí na quarta UCRE, tá? E eu comecei também a fazer os famosos festivais de marcha atlética Que aí, já está na tá? 30ª, não E sei como eu quantas era edições, né? professor da universidade, e como eu era professor da universidade, como eu ensinava todos os meus alunos a fazer a prova, e também disse, olha, quem participar do festival ganha um ponto de bonificação na nota. Claro. Aí tinha muita galera que precisava ir, né? Sim, óbvio, E aí natural. fazia. Tá? E a outra, depois também a gente fez um trabalho assim de tem que montar uma equipe de marcha atlética para participar do festival. Daí a galera fazia em duplas, normalmente, daí eles montavam as equipes nas escolas, e lá nas escolas ensinavam, em todas as escolas de Blumenau, alguém foi lá para ensinar a prova e trazer para o festival. Sim. E daí, para você ter uma ideia, o nosso recorde de participantes num festival foi 1.517 participantes, cara. Fiquei bem maluco lá, né, um dia, mas... Sim. Eu não fui nesse 4 festival, vezes mas eu nós me lembro. ultrapassamos Foi 1.000. falado na época. E outro dia eu estava fazendo a pesquisa, que é aquela dos absolutos que eu estou fazendo, e eu achei esse Uhum. boletim. Eu tenho esse boletim lá na federação. Dá 1.000 e poucas pessoas, uma faixa de 200, 300 Sim, por categoria. Eu digo assim, meu Deus, a gente sim, era sim. maluco naquela época, mas a gente fazia as coisas. Não, era maluco mesmo. Hoje está inviável fazer, né? Porque o pessoal, eles vinham do jeito que dava, né? Vinha de ônibus, vinha de Kombi, né? Eu me lembro de uma situação bem engraçada, né? Uma acadêmica, o marido dela era dono de uma empresa dessa de transporte de areia, né? Daí, de repente, aquela caçamba chegou cheia de criança, cara. Isso que é uma loucura, né? Não, mas Mas loucura. foi folclórico, né? Chegou lá e descarregou aquela criança de caçamba. Então a gente via de tudo, né? O João Então, Nunes outro dia contou que a turma de Campos Novos foi de Campos Novos a Joaçaba numa caçamba. sim, então essas coisas eram feitas, né? Que hoje é impossível, Não, né? pô, imagina. Acontecer, Hoje não tem como, né? né? Mas elas aconteciam. Para você ter uma ideia, só de festivais, nós temos como participantes na história dos festivais aproximadamente 24.000 Sim, pessoas. sim. Ou seja, são 24.000 pessoas que sabem o que é marcha atlética. Tá? Esse é o maior orgulho, tá, que eu tenho aqui. Porque aqui na região, aqui em Blumenau especialmente, você pode marchar em qualquer lugar da cidade que o O pessoal pessoal bate sabe o que é palma aquilo. ainda na passagem. Hoje bate Nem palma, isso não, né? mas antigamente não era assim, né? O tempo dos meus primeiros atletas, e inclusive atletas aí de ponta, né? Eles não saíam da pista da FURB, aquela mini Sim. pista que tem lá, 200 e poucos metros, eles não saíam nem matando para marchar na rua. Daí eu aproveitei uma situação que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma corrida com o Cláudio Ouser, lembra do Cláudio Cláudio Rodolfo Ouser? Ouza, jornalista hoje. Aí nós fizemos uma corrida bem difícil, daí um não queria perder para o outro, e nós fizemos uma arrancada próximo do Galegão e eu me lesionei no tendão calcanear, né, tendão de Aquiles. Daí fiquei 1 ano praticamente sem poder correr, né? Daí eu pensei, pô, mas eu tenho que fazer alguma coisa, tá ficando gordo, essas coisas todas, né? Daí, pô, sabe de uma coisa? Deixa eu experimentar se para marchar não dói. Não doeu, cara. Então, sei lá, vou aproveitar 2 coisas aqui. Primeiro, sabe que tinha aquela zoação dos atletas da própria equipe com os Sim, marchadores, né? sim. Era comum, né? Sempre tinha. Daí eu vou acabar com isso. Tá? Daí eu comecei a marchar com eles. Daí a galera não zoava mais, né? De medo do treinador. Daí eu resolvi isso. Respeito, Depois, né? segunda. Ô, moçada, vamos comigo para a rua. Vou para a rua? Não, eu vou com vocês. A Daí eu ia fila. puxando a fila ali e a gente ia, e daí levei para todos os bairros possíveis aí da região.
tá? Não só de Blumenau, da região também. Tá? E daí, eu, inclusive, eu digo assim para o pessoal, olha, eu não sei o nome da rua de Blumenau, mas eu já passei lá, tá? Eu já passei lá. Então, isso aí, Deraldo, fez com que a prova ganhasse um prestígio, e daí começaram a acontecer os campeões brasileiros, Troféu Brasil, Rede Globo, SBT, Record, Bandeirantes, jornais, tá? Era toda hora tinha um marchador lá nas principais notícias esportivas, né? Pelo Brasil todo. Pô, daí o pessoal começou a Sim. aplaudir, né? Começou a aplaudir, e hoje a gente trabalha com tranquilidade e há muito reconhecimento. E o pessoal pensa que o professor Ivo é só marcha atlética. Não é. Isso veio de Sim, claro. 83 para cá. Mas de 83 para trás tem todas as provas do Não, atletismo. eu digo assim, essa passagem para a marcha, que eu digo, e essa popularização que você fez e faz nos seus festivais, aí chegou um ponto que o nível cresceu, chegou um ponto que os resultados começaram a estourar, chegou um ponto que foi convocação para Sul-Americano e foi para a Olimpíada. Essa geração que você formou, que é uma geração brilhante, né? Como é que foi para o trabalho do treinador Ivo? Como a gente não sabia nada, ninguém sabia, a gente foi aprendendo na prática, né? Nós, árbitros, aprendemos a arbitrar também no susto, e vocês treinadores, claro, né, tem que buscar a excelência, buscar o resultado. Como é que foi essa transição aí para o alto nível? Foi altíssimo nível, né? E continua, né? Como é que foi essa transição, Ivo? O que é que o Ivo teve que ralar aí para chegar nesse nível? Na realidade, Ederaldo, tem uma coisa assim, que acho que eu trouxe lá do meu treinador, Altemir Berezowski, lá no Paraná. Nós não treinávamos para ganhar o campeonato de Curitiba ou ganhar o campeonato paranaense. A nossa cabeça era para ganhar o brasileiro Olha a meta e boa. pegar a seleção. Era a nossa cabeça. Tá? Quando eu vim para cá, existiam duas competições praticamente que a prefeitura dava valor, que eram os jogos regionais, que era classificatório para os jogos abertos. Então, o cara passava a temporada inteira para duas competições. Sim. Daí eu comecei assim, vamos mudar isso aqui, tá? Levei o pessoal para participar de alguns campeonatos paranaenses, peguei a equipe de Blumenau e levei lá, tá? Para participar. Levei o pessoal para participar de corridas de rua lá no Paraná, tá? E aí, como a gente tinha aí um fera com Paulo Zimmer, né? Nossa. Paulo Zimmer chegava lá e ganhou tudo Sim, também, sim. tá? Eu tinha lá uma Mara Furman, tá? Só que ninguém conhecia esses caras. Ninguém conhecia. Daí a gente foi, não, vamos para o Troféu Brasil também, vamos para o Troféu João Carlos, né? Vamos para... Daí isso acho que foi irradiando para o restante do estado, tá? Que essas competições eram mais importantes. Só que eu tinha um grande problema aqui em Blumenau, tá? Inclusive aconteceu comigo, aconteceu com a Magnólia e aconteceu com o Eduardo Gomes. O Lembra do Sapo, Eduardo nosso Gomes? querido Sapo. Não me lembro agora qual foi o ano, mas nós fomos convocados para a seleção brasileira para participar do Sul-Americano. Só que o Sul-Americano coincidia com os Jogos Abertos. Daí eu falei com o seu Ramiro, tal, que era o presidente na época. Daí ele disse para mim: Ivo, eu contratei vocês e nós sustentamos todos esses atletas para os Jogos Sim. Abertos. Você não vai para os Jogos Abertos e eles também não vão. Aliás, não vão para o Sul-Americano, vocês vão para os Jogos Abertos. Daí eu disse: bom, realmente o senhor tem razão. O senhor tem razão, porque toda essa estrutura que existe em Santa Catarina era em função dos Jogos Sim. Abertos, quer queira ou não, né? Depois foi ampliado aí para joguinhos, para Odessa, mas E hoje não é muito diferente, não, Ivo. Ainda é. exatamente. Então daí a minha cabeça era, pô, como é que eu vou conciliar a aspiração dos atletas com a necessidade da cidade, a necessidade do Estado, tá? O maior evento do Estado. Então é o seguinte, eu preparei o pessoal sempre para ir para Troféu Brasil, para brasileiros de várias categorias, sem deixar de olhar para os Jogos Abertos. Sim. Tá? Então,
muitas vezes eu tinha atletas que ganhavam os Troféu Brasil e ganhavam depois Jogos Abertos, cumprindo o que se esperava deles, mas já não estavam no melhor da forma lá nos Jogos Abertos, que é impossível se ficar o ano inteiro no Porque os auge nossos da Jogos forma. Abertos são muito tarde, né? Ainda eu acho que Não, continuam muito agora tarde. piorou, né? Antigamente até que a raiz dos Jogos Abertos é agosto. Agosto, Depois foi setembro. para setembro, que era bom, ficou muito tempo em outubro e agora jogaram para novembro e dezembro. Aí, Fizemos quase no Natal os Jogos Abertos, lembra? pois é, daí não dá para ser feliz, né? Não. Então daí você tem que pensar muito onde que eu vou priorizar e depende do atleta também, né? Sim. Porque nós temos atletas assim que ganham medalha no brasileiro e não ganham Jogos Abertos. Não ganha. Tem um monte. E eu cansei de ter... Só para você ter ideia, eu tenho aqui de atletas em brasileiros, na minha carreira, são 303 medalhas em brasileiros. Nossa, tá? Tá? Só que é um caminhão de o que medalha. o que o dirigente dizia para mim? Ó, se não ganhar os Jogos Abertos, você não vale nada. E aí? Daí fica a aspiração do treinador, fica a aspiração do atleta e a aspiração do patrocinador deles, né? Sim. Nós temos que conciliar esse meio de campo aí, né? Felizmente, nos últimos anos, na última década, vamos dizer assim, a gente tem conseguido negociar com o governo, com a FESPORT, quando choca uma competição fora importante e os Jogos Abertos, a gente consegue negociar a data aqui dentro dos Jogos Abertos, ou mais para frente, ou mais para trás. Mas antigamente não tinha isso, acabou, não tchau, tinha não tem negócio. negócio. Jogos Abertos e o resto é nada. Então, essa mentalidade, Beraldo, eu trouxe lá do meu treinador e procurei incutir também nos meus atletas que os estaduais são trampolins para os nacionais e internacionais. Tá? E nós temos um nível técnico, você sabe que nós somos a segunda potência do Brasil em todas as categorias, não é numa só, né? Em todas as categorias, tá? Graças ao trabalho de todos os treinadores do nosso estado e essa mentalidade que foi, tá, se alastrando, né? E eu acho que eu tive um papelzinho nessa mentalidade aí, Com né? certeza. Que foi sempre o meu pensamento. Assim, Com certeza, porque você pensou fora, né? Pensou fora da caixa, né? Tá todo mundo aqui na caixa confortável, você pensou fora, né? E esse pensar fora, vamos contar não por atleta, mas quantas Olimpíadas teve participação de atletas do Ivo da Silva? Porque, por exemplo, o Sérgio Galdino foi a 3. Quantas Olimpíadas teve atleta do Ivo da Silva na marcha atlética? Eu vou dizer assim, ele foi essas 3. O Macir Zimmermann foi também para a Olimpíada. Tá? Como é que é? O Jonathan Hickman também foi para Jogos Olímpicos. Tá? Esses como atletas. Agora, João Sendes, que foi como treinador, que foi meu atleta. Sim. João Sendes foi 13 vezes campeão brasileiro na minha mão, né? Sim, sim. Mas ele foi como treinador daí, né? Paulo Fung, que foi para Jogos Olímpicos, né? Daí como dirigente. Sim. O Martinho, né? O Martinho foi para trocentos Jogos Olímpicos aí, né? Sim, como dirigente. Então, todo o pessoal que começaram com a gente, né? E por incrível que pareça, eu não fui para os Jogos Olímpicos. É mesmo. Incrível isso, né? Eu não quis ir. Você lembra que eu fui convocado para ir para a Olimpíada, Jogos Olímpicos do Rio, né, como árbitro, tá, para trabalhar naquele Centro de Informações Técnicas, né, lá no subterrâneo lá do Engenhão. Daí só, se fosse lá dentro da pista eu iria, mas trabalhar não é comigo. Eu quero assistir os Jogos Olímpicos. Aqui em casa brigaram comigo, né? Brigaram comigo, muita gente. Não, eu quero ir, eu ainda quero ir para os Jogos Olímpicos, mas indo lá como treinador, tá? Daí eu quero viver de dentro, né? Eu já tive nos maiores eventos mundiais, menos os Jogos Olímpicos. Tá? Eu já fui aí a 4 Copas do Mundo de marcha, o Mundial Adulto do Atletismo, que é um Jogos Olímpicos, né? A mesma coisa que eu considero mais forte. Mas eu fui em 91 em Tóquio, né? Justamente em Tóquio.
tá? Eu fui para Jogos Olímpicos, foi a melhor competição que eu fui na minha vida, né? Todos meus ídolos estavam lá competindo, né? Imagina. Todos lá, pude ver ao vivo, né? Ao vivo. Fui para o Mundial Juvenil, fui para o Mundial Estudantil, né? Então, fui para esses grandes. Está faltando uns Jogos Olímpicos, realmente, né? Mas eu espero ainda ter ainda mais algum atleta lá nos Jogos Olímpicos. Está pintando uma fera aí atualmente, o Tá Matheus, perto, né? tá perto. A gente está batalhando aí pelo Matheus Gabriel, né, de Elis Correia, Sim. né? Ele tá beirando isso, e para mim vai acontecer esse índice, mas ele tem que estar numa grande competição. Tipo aí os challenge da IAF, né? Sim. Tá? Tem lá Portugal, na Espanha, algumas na Europa, lá. Então a gente está tentando ver se consegue que ele participe de uma dessas aí. Eu tenho certeza que sai esse índice, mas tem que estar lá. Não adianta, assim, por exemplo, como nesse final de semana, competindo praticamente sozinho. Tá? Achou para 1,24 lá? Tinha adversário na prova, mas o nível ainda é muito diferenciado, né? Não se compara. Daí, agora, se no próprio sábado tivesse um Caio tivesse ali junto, né, no mínimo 2 minutos e pouco ia dar menos do que deu Com lá, que daí certeza. até bem próximo dos Jogos Olímpicos, Com do certeza. índice dos Jogos Olímpicos. Está quanto o índice olímpico hoje? É 1h21. 1,21, né? 1h21. Aí o pessoal deve pensar assim, 3 minutos, mas 3 minutos em 20 km de marcha é tempo para boa. Não, é bastante, mas é aquele nuance, né? Por isso que eu digo para vocês, se você estiver na competição com todas as feras, ele sai Sim. e com o clima ideal, né? Sai o percurso ideal. Tá? Então, essas competições saem. Tá? Eu sei que sai, eu vejo ele todo dia, né? Sim, sim. Eu sei que sai. O único Tá? atleta teu aqui em Santa Catarina que teve adversário o tempo todo foi o Galdino com o Ademar, né? O Ademar os dois estavam sempre próximos ali, isso um puxava o outro. Agora, os outros marchavam sozinhos, né? É complicado Sim, isso. exatamente. E o Ademar, eu tive a satisfação de colaborar para que ele fizesse o índice dos Jogos Olímpicos de Barcelona. O Sim. Troféu Brasil era em Maringá, tá? O nosso atleta já tinha índice, tá? E eu disse, olha, vai com o Ademar para o Ademar fazer o índice também até o 18º quilômetro. Daí para frente você ganha a prova, né? Você vai para ganhar a prova, tá? E o Ademar fez o índice. Tá? Fez o índice e foi os Jogos Olímpicos que mais atletas nós tivemos na prova de 20 quilômetros, que foi além do Ademar, ainda foi também o Marcelo Palma, lá do Rio Grande do Sul, e o Cláudio Bertolino, lá de São Paulo, tinha índice e ficou de fora, porque só tinha 3 vagas. Galdino, Você vê o Ademar nível que estava em 92. o outro, como é que você falou? O terceiro, O Marcelo Marcelo Palma. Palma. Marcelo Palma. Isso, foram os três. Foram os três lá para os Jogos Olímpicos. Então, foi os Jogos Olímpicos que mais atletas nós tivemos. E é essa geração ali, tá? A exceção... nunca mais tivemos assim 4 atletas com índice olímpico. Normalmente é um é 2. Você considera que, Então, apesar do brilho hoje que nós temos, tanto no feminino como no masculino, em termos de qualidade, eu acho que em quantidade diminuiu muito, né? Infelizmente, né? eu vou dizer assim que o número de participantes não diminuiu muito, tá? Mas o número de sub 1h30, por exemplo, Pois é isso que eu tá? estou... Está carente. É, O último Troféu Brasil só 2 fizeram abaixo de sub-30. exatamente. O Caio e E o Matheus? Matheus. Tá? Enquanto lá atrás eram vários, né? Sim. Mas existem mais marchadores do que antes, só que a qualidade está um pouco Não, eu estava inferior. falando Tá? no nível mundial, né? Estava falando no nível mundial. Em termos de... Aqui no estado, por exemplo, aumentou muito o número de participantes nas provas de marcha em todas as categorias. Isso é muito bom, né? Agora, uma outra pergunta. Qual é o segredo para manter um atleta focado na excelência em provas tipo 20, 10, 20? Qual é o segredo, Ivan? Porque a gente, quem é leigo e fica vendo os caras marchando 20, 35, 50 quilômetros,
Aí dizem que eu já escutei muito, esses caras são malucos, né. Qual é o foco, qual é a motivação? Eu não, se não quiser contar o pulo do gato, não conta, mas qual é o segredo para ter esse pessoal focado, motivado? Além, claro, de ter uma estrutura, ter um salário, ter fisioterapia, ter nutricionista, blá, mas ali no olho no olho, treinador, atleta, qual é o segredo, Igor? Conta para nós esse segredo aí. Leandro, todas essas condições que você falou aí que deveria ter, não tem, tá? Não Não, tinha. é. Não, até antigamente a gente tinha até melhores condições do que hoje. Eu vou falar É aqui de mesmo, nós. né? Mas esse negócio aí É? de fisioterapeuta, médico, toda assistência, normalmente é duas pessoas, o atleta e o treinador. Tá? E continua a mesma coisa, atleta e treinador. Tá? Agora, isso né, não implica que a gente deva ficar chorando por falta de condições. Condições dessas que a gente nunca teve. Eu já vi Sim. atletas que saíram aqui de Blumenau que diziam que não tinha condições, foram lá para a BMF e companhia, né, que tinha tudo, né, e os resultados nunca aconteceram. Né? Daí eu ficava estranhando, pô, mas se tem tudo e aí não tinha nada, devia melhorar bem mais, né? E ao contrário, na minha opinião, o treinador tem que estar dentro do treino. Sim, Todos os sim. treinos eu estou com eles, tá? E vou com eles, incentivo, vejo dentro do treino, pô, o cara, a gente está às vezes fazendo um percurso longo aí, eu vejo, pô, o cara não está indo bem. Daí eu mudo lá dentro do treino, tá? Porque eu estou Sim, lá com claro. eles. Tá? Eu mudo. Ah, não, pô, não dá para fazer isso, então vamos fazer outra coisa, tal, tal, tal. Então, estando ali no dia a dia, motivando e instigando e não deixando perder o foco, né? Porque imagina aí fazendo 30, 35 quilômetros, tem um momento que você vai voar, né? Vai voar. Tá? Então, você tem que estar ali, tá? E eu uso também muito os meus atletas, todos eles ajudam todos eles. Por exemplo, você é o Bam Bam Bam, você acabou o teu treino e tem uns que ficaram para trás. Ó, vai lá buscar os caras, vai ajudar eles lá. Sim, Tá? Ou então, o Bam 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 está ali na frente, daí pega aquele iniciante e tal. Ó, o último 100 metros você vai com ele. A última volta você vai com ele. Eles vão aprendendo, né? sim. A estar Aprende nada. lá brincando com eles. E eles adoram quando vem o guri gritando do lado deles, e incentivando, dá outro gás. Então, essa participação constante dentro do treino, eu falo dentro do treino. Sim. Olha, uma coisa que nunca me viram dando uma aula sentado e nem um treino sentado. Não, Nunca. não dá, né? Tá? Não existe isso. Não, não Nunca. funciona. Você tem, então, mas eu já vi muitos treinadores, inclusive de atletas olímpicos, que colocam a cadeirinha lá e ficam sentado, tá? Dando todo o treinamento, só levando de vez em quando. Tá? Já vi, e nada contra. Mas o meu É, estilo pra prática. tá lá. E lá na competição também, você já me viu muitas vezes, você não me vê parado lá. Você roda mais que os atletas, às vezes. Mais do que eu sabia. Mas às vezes eu perco lá 2, 3 quilos lá, né? Vou É. para lá e para cá. Eu digo agora para eles, agora que a idade chegou, né? Olha, eu não chego mais na frente, mas eu chego, tá? É, mas é. A gente vai nesse percurso por aí, olha, eu não chego mais na frente de vocês, eu chego. De vez em quando passa alguns, né? Ivo, o Então, para mim, feminino. essa empatia, né? Essa empatia que faz eles terem umas carreiras tão longevas, né? Sim, sim. Ivo, você já teve boas e ótimas atletas no feminino, né? Tem Sim. hoje a Esmeralda, que é master, ganha tudo, enfim. Mas o teu foco sempre mais assim, em termos de grandes resultados foi mais com o masculino, né? A Nair chegou a treinar contigo? Treinou, né? A Nair. Treinou. Que é hoje é o nosso maior destaque de Santa Catarina, hoje é ela ainda, né? E essa menina que está chegando agora, a Emily, né? Que treina com, acho que Madeirinha, né? Sim, Ou com sim. o Diogo, não sei. Não, é com madeira. É,
Não, o feminino nós já tivemos. Você lembra do tempo da Ivana Ren? Ah, sim, voltando lá no Pois passado, sim. a Ivana Ren ela ganhava tudo no Brasil, foi recordista sul-americana, foi recordista de todas as categorias e todas as distâncias. Naquela época era até 10.000, né? Sim, Até 10.000, ganhou o Troféu Brasil, João Carlos de Oliveira, ganhava foi tudo, várias, ganhava tudo. foi para o Mundial, foi para a Copa do Mundo, essas coisas todas. Só que se você pegar a tabela da World Athletics, né, tabela de pontuação, você vai ver que o resultado dela, digamos, era lá nos 700 para 800 pontos aí. Daí se pegava do masculino, que não ganhava Troféu Brasil na época, tá? E não, tá? Ia lá, era 1.000 pontos, 1.100, coisas desse tipo assim. Daí quem é que saía na televisão? A Ivana Rey. Ela saía em tudo, a Sim, garota de ouro, ganhava tudo e ganhou tudo. Você ganhava entende? tudo. Então, daí, às vezes, as pessoas têm que pesar, né? Qual a significação disso aí. Agora, o masculino sempre teve um nível técnico bem superior, mesmo, né, sem chamar tanta atenção quanto o feminino chamava. Tá? É, Então, o hoje mesmo, 10, o 10 era uma coisa, né? Quando passou a ser 20, mudou completamente o nossa, perfil, né? eu tive atletas meus aí, por exemplo, um dos maiores atletas que eu tive aí, o Herbert de Almeida. Você lembra do Herbert? Sim, claro. Herbert foi para 2 mundiais, foi 2 vezes campeão sul-americano, e ele aí no 10.000. Ele tem o recorde da Copa do Brasil até hoje, ainda no Sim, Sub-18, até hoje sim. na rua. Tá? Ele disse: eu vou no máximo no 20.000. Tá? Já o Jonathan, que era parceiro da equipe, competiam juntos, foram para Pan-Americano Sim, sim. juntos, tudo. O Jonathan disse: olha, eu quero fazer os 50. Ele não falava do 20, eu quero fazer os 50, meu objetivo é fazer 50. Então a E, cabeça era bem diferente, os sim, dois de altura. metas diferentes, né? Então, meu sonho é fazer 50, o outro não, eu só quero fazer no máximo 20, entende? Já eu tenho o Matheus aqui, ele tá pensando nos 50 também. Sabe, calma, é cedo para você, Cedo, cedo. vamos explorar o 20 aí bastante tempo, tá? Você está aí, tá, o ano passado ele foi terceiro do ranking mundial em pista, Sim. né? Ele fica em terceiro no ranking da World Athletic em pista, tá? Agora vai dar um pulo na rua também, né? Mas os 50 deixa lá, mais tempo, tem que ter É, muito mais mais rodagem, né? rodagem. Mais experiência. Bem mais. Ele nunca passou de 35 quilômetros ainda, né? Pois é, Então, Ivo, e essa polêmica, né? Polêmica, essa talvez uma mudança que haja na World Athletic, antiga IAAF, de os 50 virar 35. Como é que você vê isso? Vê com bons olhos ou não? olha, eu fui contra. Me manifestei algumas vezes contra. Eu também Embora eu sei que sou, é eu uma também tendência sou. muito grande de ir para o 35. Mas para mim, entre o 20 e 35 vai ser os mesmos caras que vão ganhar. Né? Exatamente, Não vai mudar exatamente. nada. Agora, o grande apelo dos 50 é que é a prova mais longa do atletismo olímpico, né, do campeonato mundial, Sim. é um desafio muito grande. Então, ela vai tirar toda é, essa dificuldade, ou esse desafio, né, Isso não é pressão esse da mídia, apelo que não, ainda Ivo? tem. Não é Né? pressão da mídia essa mudança? Porque o Mas que tempo de negócio. televisão, tempo de coisa, de transmissão, essas Aderaldo, coisas. você já assistiu alguma partida do Gustavo Kirtling lá nos bons tempos? Cinco Quantas horas horas, durava? né? 5 horas de jogo. E aí é porque a prova da marcha vai durar 3 horas e meia, 4 horas. Tá? Não é essa a razão. Tá? Estou cansado de ver jogos, né, de várias modalidades aí que vão lá para cima e ninguém reclama. Se pegar lá uma final esses jogos aí dos grandes atletas, é comum acontecer de A 5 final do horas. Super Bowl durou 5 horas, né? Sim, é porque tem show, tem montão o intervalo de 30 segundos que dura 5 minutos, aquela, né? Então, isso aí é balela. Para mim, é a pior justificativa da pressão da mídia, do tempo da mídia. Porque aconteceram o Mundial, foi transmitido, tinha muita gente assistindo. Jogos Olímpicos do Brasil, Muita muita gente. gente assistiu.
ninguém deixou de assistir. Eu já assisti várias provas de 50 quilômetros em mundial e ao vivo, e era o seguinte, você imagina lá no circuito 120 atletas participando dos 50. Quando você vê assim, pô, já acabou a prova. É porque era prova disputada, cheia de gente. Agora, se você pegar 50 quilômetros, como eu já vi em Copa Brasil, acabando 2 atletas, ninguém aguenta. E teve o recorde, para mim, foi uma prova em Curitiba que levou Nossa 7 Senhora. horas para o segundo colocado acabar. Daí mata pau, né? Entende? Então, aí nesse aspecto, né, eu sou contra. Daí é onde é que eu defendo, né, que alguns defendem para algumas provas, né, do tempo limite, né, a Sim. barreira, né. Por exemplo, se chegar 2 horas, o cara não passou nos 20 quilômetros, ele já sai da prova. Aí assim por Sim, sim. diante, né. Passar de 30 quilômetros, 3 horas, sai da prova. Eu sou a favor disso, isso eu sou. Daí encurtaria, né, tá? Como existem vários eventos pelo mundo aí, né. É, Então, aí sim. Agora, só para dizer que é a mídia de 50, não, ela perde. E vão ser os mesmos atletas, tá? Que vão aconteceu ganhar. muito e às vezes ainda acontece, principalmente nas provas mais longas, e quando é um campeonato com pontuação e tal, as equipes escrevem atletas razoavelmente preparados para terminar a prova e pontuar. Isso acontece. Então, esse tempo, a gente tem uma estimativa quando a gente programa e tal, mas esse tempo pode se alongar muito, né? E não tem muito o que fazer, o atleta tem o direito de terminar a prova, né? Mas se colocasse essa regra que antigamente a gente chamava, como é que era? Sistema australiano, não? Como é que era? Que tomava tantas Esse voltas, era australiano, é, né? ah. E, Não, mas é assim, ó, você lembra aquele Goodwill Games? sim, O Goodwill Games, eles fizeram assim, ó, a prova da marcha atlética, tá? Ela vai ser, mas quando der 1h30, todos que estiverem na pista vão ser convidados a sair. Porque 1h30 ia dar largada do 100, dentro do horário. mas está no Ninguém regulamento, todo mundo reclamou. já sabe antes, está beleza, né? Sim, Aí já sim. não tem o que Então, depois, se for reclamar, né? colocar no estadual aí, por exemplo, no masculino, você vai colocar, não, o limite é 2 horas. O cara, ele vai entrar se ele é capaz de, né? Sim, O tempo estou chutando aqui, né? é Mas vamos supor claro, que é seja só isso. uma... Agora, Isso. eu sou defensor de fazer isso desde que faça também lá para 5.000, para 10.000, né? Ó, o limite é 40 minutos, por exemplo, tá? Para ter, né? Justiça aí, né? Por que só limite na marcha atlética e Nós não já limite tivemos nas outras? jogos abertos no Tá? feminino, que a última colocada tomou 10 voltas da primeira, em 25 voltas, é bem Aí complicado. não dá, né? Tá? Mas Mas não está mas aí, escrito, tem que respeitar que o atleta vai exatamente, terminar. se não está escrito e o cara está cumprindo a regra, tem que. Vale o que Não está tem. escrito lá, né? Então, se for fazer isso, que eu sou favorável, mas desde que também seja lá nas outras provas. Você Sim. entendeu? Aí Regra sim. geral, não pode ser específica para uma Isso, prova, né? sim. Mas essa mudança da WA realmente, para mim, ainda não me convenceu. Acho que tem que manter os 50, sim. Ah, eu também sou favorável a isso. Dá mais trabalho, tudo, mas trabalho Mas, quem se Dela, eu propõe a ser pergunto para árbitro, não. você que já trabalhou em todas as provas do atletismo e dirige todas as nossas competições aqui. O pessoal reclama que a prova da marcha está demorando mais de 2 horas e fica agoniado, tem árbitro que quer desclassificar, né? Quer ver se acha um Não, jeito de não, mandar acho um que cartão vermelho. Mas daí, quando é salto com vara, que eu já vi várias vezes durando 5 horas, ninguém reclama. não, Ivo, eu até discordo um pouquinho dessa tua afirmação, que nenhum árbitro entra com o objetivo de tirar o atleta porque ele está demorando. Hoje não, mas você já viu que aconteceu isso Lá antigamente? nas antigas podia ser, mas atualmente não. Nosso grupo é Sim. muito... Não só aqui no Brasil, né, você sabe. Então, mas é coisa de regulamento, eu acho que tem que se pensar assim. Quando eu planejo um campeonato, por exemplo, 20.000, eu ponho 2 horas e 20, 2 horas destinada para aquela prova, porque a gente sabe que ali todo mundo vai terminar, todo mundo que é ranqueado. Agora, pode aparecer um atleta completamente desconhecido Sim. e demora Claro. 3 horas, aí a gente vai fazer Sim. o quê? Tem que tocar, né? Faz parte. Ivo, nosso tempo já está quase se esgotando, infelizmente, o papo está tão bom.
O professor Ivo trabalhou 30 e tantos anos na FUB, como você já tocou nesse assunto, teve uma carreira brilhante, está aposentado. Quais são os planos do Ivo da Silva hoje? Né? Está aí trabalhando, está fazendo atleta, mas Na realidade, eu sempre digo que eu quero ficar até quando me deixarem ou quando meu corpo aguentar. Como é que está o Ivo para isso? essa é a questão aqui em casa, né? Pô, quando é que você vai parar? A mesma coisa eu escuto aqui. Mesma Daí coisa. eu digo o seguinte, olha, primeiro, eu estou com 69, né? Daí, em breve, vem a expulsória do serviço público, né? Convidado a se retirar, como diz outro. Daí não sei se é 70, 75, será? Acho que é Mas 70 ainda. daí, no momento que sair do serviço público, daí vai ficar assim só o hobby, né? Mas para mim ser treinador de atletismo sempre foi acontecer, né? Quem lida com atletismo. É uma Nunca coisa do reclamei árbitro, de não perder tem. férias, porque treinamento de alto nível não tem férias. Você sabe Não, que não tem férias. não tem como. E nunca reclamei disso tudo. E por quê? Porque eu gosto de fazer atletismo. Para mim, atletismo é vida. Tá? Então, eu estando lá no meio dessa rapaziada, eu estou vivendo. Tá? Eu não me vejo como estou agora, sentado numa poltrona e ficar o dia inteiro. Não me vejo. Não tem como, né, Eu Ivo? disse para você, nunca fiquei para dar uma aula, então, tá? Para dar uma aula sentado, tá? Então não me vejo. Então eu, enquanto eu puder estar me movimentando, ir lá para a pista, lá para ciclovia, ir lá para o parque, ir lá para a competição, eu estarei lá, tá? Eu digo assim para Juliana, olha, sabe qual era o meu sonho, Juliana? É colocar aquela camiseta assim, M100 mais e fazer uma corridinha lá na competição Master. Olha, Se eu chegar a colocar essa camiseta o aí, Master está chegando com força. É uma outra meta que a gente está eu sei buscando. disso, muita coisa me cobra de entrar no Master. Calma lá, eu tenho a hora certa de retornar isso aí. Porque o Master ainda não me fez a cabeça, né? Minha cabeça ainda está lá no absoluto, sabe? Eu sei. Ivo, Ainda está lá no eu absoluto. sei que você. Mas a gente vai Eu chegar sei lá. que E se me der essa oportunidade de colocar a camisa M100 mais, eu acho que daí eu eu estou posso ir. querendo também fazer essas aventuras aí. Ivo, você, assim como eu, você é um apaixonado por história, por estatística, por resultados. Eu sei que você tem um acervo impressionante aí. E os dados estatísticos da marcha, né, você tem toda ela de Santa Catarina, desde aquela primeira lá que nós fizemos em 81, lá na pista Tupi, até hoje atualizadíssimo em termos de mundo, né? Você tem ideia de divulgar isso, de escrever, tem planos da cabeça do Ivo da Silva de contar essa história em números? Como é que está A isso? ideia, a ideia já passou, já saiu, já entrou de novo, tá? E eu tenho todo o material. Pô, mas se eu não fizer, o que eu vou fazer com todo esse material, né? Então, não está descartado, mas falta... Não, agora foquei nisso aí, né? Só isso que está faltando. Eu foquei agora na pandemia no absoluto. Inclusive, eu vou mandar para a Liege, provavelmente essa semana que vem, para ser publicado o que eu tenho. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tu tem muita coisa da marcha que eu não achei. E tu tem. Então, quando a gente publicar, ou talvez antes, eu mando para ti as provas de marcha, para ver o que é que falta, para complementar. Porque essas competições internacionais, por exemplo, que os teus atletas faziam, mesmo no Brasil, tem muita coisa, infelizmente, que a gente não tem essa... Eu vou dizer assim, Deraldo, todos os atletas que treinaram comigo e participaram de um nacional ou um internacional, eu tenho todos os resultados deles. Todos. Então, Tá? então vou fazer o seguinte, Tenho a vou te estatística. mandar todas as provas de marcha que eu tenho no absoluto e tu vai te sentir absolutamente à vontade para corrigir, acrescentar. Topa esse desafio aí comigo? Com certeza. Tu, com certeza pode mandar ontem já. Porque eu quero publicar esse absoluto, mas eu não... Até a Liege está aqui conosco na tela, eu tenho dito para a Liege, eu não vou mandar ainda porque eu sei que a marcha está muito defasada. E só o Ivo tem isso.
É, Só o eu, Ivo. eu não vou dizer que eu tenho 100%, mas que tem uma boa quantidade. Tem muito Tá? mais do que eu tenho. Tem muito mais, com certeza. A gente é apaixonado por história, né, Ivo? Não tem como, né? A gente vai buscar e... É a mesma coisa que em casa, a briga, minha mulher, pô, essa papelada, vou jogar fora, não sei o que. Eu digo, calma, não toca nisso, por amor de Deus. Ivo, para nós encerrarmos, qual é a grande mensagem que o Ivo da Silva deixa para a comunidade do atletismo de Santa Catarina? Conta para nós aí. Olha, diz assim que o exemplo vale mais de 1000 palavras, né? E eu vou usar o exemplo que eu dei há pouco aí, né? Faça o que tiver que fazer com muito amor, com muito carinho, tá? Com paixão, com boa vontade, com dedicação, com disciplina, tá? Que é fácil de fazer, tá? Então, o que eu posso passar para essa comunidade do atletismo, tanto treinador, dirigente de atletismo, vão lá para a pista, mas com amor, tá? Dando o melhor de si a cada dia, a cada momento. Tá? Se você fizer isso, acho que você vai fazer um trabalho bem feito. Que maravilha. Palavras de um grande mestre, de um grande ícone do nosso atletismo. E a gente deixou o Ivo assim para essa época do ano, justamente porque agora ele vai fechar esse tempo aí que ele já falou, 43 anos de Santa Catarina e 48 no geral, né, Ivo? De Isso atletismo, é né? perfeito, Então, 48. como eu já sabia dessas datas, eu disse, vou deixar o Ivo para essa época, assim, para coroar, né, para registrar muito essas passagens que ele está tendo no geral e aqui em Santa Catarina. Mas, com certeza, foi uma pessoa que, desde que veio, qualificou demais o atletismo de Santa Catarina e a gente só tem que agradecer, Ivo. Obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite e por contar essa história maravilhosa para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e vamos que vamos pelo atletismo, né? Bora, daqui a pouco já está lá na pista brigando de novo. Isso aí. Valeu, Ivo. Obrigado e Valeu. obrigado a vocês que estiveram conosco aqui em mais um Memórias do Atletismo Catarinense. Obrigado, gente. Obrigado, Ivo.